além de você assistir a aula número 2, para entender a aula número 3, que é continuidade, a segunda coisa, você deve ler essa apostila posteriormente, com muito carinho, com muita dedicação. Paulo diz que quando é ensino tem que ter dedicação. Então eu não vou ler, que como vocês estão vendo aí, são 31, olha só, 31 páginas. Isso aqui, mais ou menos pela experiência que eu tenho de tantas páginas que eu já li nesse curso, vai dar aproximadamente 1h30, 2 horas de leitura. Não teria como fazer isso agora. Vocês vão fazer de forma autodidática, não exaustiva, no quarto de vocês, na casa de vocês, indo para o trabalho. Tem gente que faz isso dentro do carro, do táxi, do ônibus, grava as videoaulas ou imprime a apostila e vai lendo. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom. O absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, especialmente a causa de todo o bem. Definição cristã do breve catecismo. Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade, definição combinada. A definição combinada já diz diferente, diz que Deus é um espírito infinito e perfeito em quem todas as coisas têm sua origem, sustentação e fim. Então, até aqui, no que diz respeito a conhecer Deus, sem colocá-lo numa jaiola, né, que chamam de teologia sistemática, mas a teologia orgânica, natural, estamos de acordo, dizemos amém. Definições bíblicas. As expressões Deus é Espírito e Deus é Luz são expressões da natureza essencial de Deus, enquanto que a expressão Deus é Amor é a expressão de sua personalidade, essência ou natureza de Deus. Quando falamos em essência de Deus, queremos significar tudo o que é essencial ao seu ser como Deus, isto é, substância e atributos. Substância de Deus. Há duas substâncias, matéria e espírito. A substância é espírito e seus atributos são as qualidades e propriedades dessa substância. Classificação dos atributos naturais e morais. Atributos naturais, ele tem vida, ele ouve, ele age. Espiritualidade, Deus sendo espírito, é incorpóreo, invisível. Mas nós falamos na aula passada da possibilidade, e isso aconteceu várias vezes no Velho Testamento, da teofania. Aliás, o próprio Jesus Cristo é uma teofania, é Deus em carne, o Emmanuel. Personalidade, existência dotada de autoconsciência e autodeterminação, volição, vontade, razão, intelecto, emoção, sensibilidade. Unidade de ser. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Deus é um em sua natureza constitucional. A palavra hebraica que significa um no sentido absoluto é aquela que a gente falou na aula passada, né? Muitos leem como Echad. Gênesis 22, 2. Isto é uma unidade numérica simples. Essa palavra não é empregada para expressar a unidade da divindade. A unidade da divindade é ensinada nas palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. Até aqui, está tudo bem. Trindade de personalidade. É aqui que vem o problema e a refutação quanto às personalidades e às pessoas, ou aqueles que acreditam, pior ainda, no triteísmo, nós já refutamos. Elohim também nós já falamos sobre isso. E no misticismo que cria-se em torno, usando como pretexto para poder defender uma pluralidade divina, nós já falamos isso, é só você ver lá o primeiro vídeo. Autoexistência. Jerônimo disse: Deus é a origem de si mesmo e a causa de sua própria substância. Jerônimo estava errado, pois Deus não tem causa de existência, pois não criou a si mesmo e não foi causado por outra coisa ou por si mesmo. Ele nunca teve início. Ele é o eterno, o eu sou. Pois é, aí isso daqui cai em paradoxo, cai em contradição, porque quem crê na Trindade crê que Jesus foi gerado, né? Que Jesus foi gerado pelo Pai. E se ele foi gerado pelo Pai, né, entendendo errado, Salmo 2,7, Hebreus 1 em diante, 1,3 em diante, você acaba tendo um Messias que não é Deus. E se Jesus não é Deus, então para nós acabou tudo, como eu expliquei
bem detalhadamente na aula de número 2 desse curso, que é a primeira parte sobre Trindade. Assista lá, não deixe de assistir. A eternidade, aqui vai falar muito das características dele, a onipresença, a imutabilidade, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E quem que é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Jesus Cristo, né, irmãos? Esse é o nosso único Deus, todo Deus tem nome, o nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Onisciência, atributo, deixa eu arrumar aqui, atributo pelo qual Deus de maneira inteiramente única conhece a si próprio e todas as coisas. Nós falamos também um pouco sobre isso, da presciência, da onisciência, na aula sobre predestinação e eleição. Aí. Muito bem. É um Deus que é onipresente, não é um Deus que pode ser medido, compreendido racionalmente e fechá-lo em 4 paredes, como fazem os templos centristas, né, irmãos? Ele também é arquétipo, isto é, Deus conhece o universo como ele existe em sua própria ideia, anterior, melhor dizendo, à sua existência como realidade finita no tempo e no espaço. E esse conhecimento não é obtido de fora como o nosso. E é por isso que nós não entendemos. É inato e imediato, não resulta de observação de processo de raciocínio. O livro de Jó mostra muito isso, né, de forma poética, aquele diálogo que Deus questiona os homens. Qual homem que pode explicar Deus? Quem é que guia a ursa? Quem é que põe limite nos mares para que eles não passem daqueles limites marítimos? Então, são esse diálogo de Deus e Jó que mostram quanto que nós, a nossa compreensão humana, não conseguimos entender a sua sabedoria. E por falar em sabedoria, aqui também está uma sequência de textos, tudo que fala aqui das características de Deus, praticamente não temos do que discordar ou o que refutar. Tudo que a teologia falar, o que o sistema religioso e até a própria teologia sistemática falar, vai ser verdade. O problema, nós temos a origem triteísta ou de 3 pessoas, que é incoerente. El Shaddai, o Todo-Poderoso, falamos também do nome Aleluia, Yah e né, de Yeshua, ou Yahushua, ou Yehushua. Enfim, tudo isso aí a gente falou na aula anterior. Vontade da Eudóquia e Eurestia, vontade decretória, preceptiva, as vontades dele, a vontade permissiva, a vontade do beneplácitum. E aqui tem todos os versículos para você ler depois, de forma autodidática, liberdade, atributos morais. Deus é santo. Sim, tudo que está aqui provavelmente a gente concordaria. Ira, Deus se ira, Deus é bom, bondade, benevolência, beneficência, longanimidade ou paciência, misericórdia, a graça dele, seu amor, a verdade, a veracidade, a fidelidade. Portanto, esse é um estudo resumido de teologia em sua essência. Cristologia, a doutrina de Cristo, nós lemos em João 1,14 que o verbo se fez carne. Não devemos entender com isso que o verbo foi transformado em carne ou misturado com carne, sim, que escolheu para si mesmo um templo formado pelo ventre de uma virgem, no qual habitar, e que aquele que era o Filho de Deus ficou sendo o Filho do homem, não pela confusão da substância, mas sim pela unidade de pessoa. Nós explicamos isso na aula passada. A natureza humana de Deus, de Jesus, né, que na verdade Jesus é Deus em carne. Vamos pegar aqui o que a gente tem nessa natureza humana. Feito de mulher, feito da semente de Davi, sem Abraão,
Isaac, os povos semíticos, né, que vem de Sem, Gênesis 9:27, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, da tribo de Judá, Davi, crescimento e desenvolvimento naturais, vigor físico, faculdades mentais, aparência pessoal, natureza humana completa, o corpo, alma e espírito, Mateus 26:12, alma, Mateus 26:38, espírito, Lucas 23:46, mostram que Jesus estava em carne, exatamente como nós, de forma tricótoma. Limitações humanas, limitações intelectuais, limitações morais, como homem, né? Nomes humanos: Jesus, filho do homem, o Nazareno, o profeta, o carpinteiro, o homem. A relação humana com Deus, como mediador e sacerdote, como representante da humanidade, Jesus falava com Deus. Kenosis, autoesvaziamento de Jesus Cristo, uma autorrenúncia dos atributos divinos. Jesus pôs de lado a forma de Deus, mas ao fazê-lo não se despiu de sua natureza divina. Não houve autoextinção. Também o ser divino não se tornou humano. Sua personalidade continuou a mesma e reteve a consciência de ser Deus. Aqui, a teologia trinitária fala e chega à beira do caminho da verdade e acaba não entendendo a verdade. O propósito da kenosis foi a redenção. Jesus deixou o uso independente do seu poder para depender do Espírito Santo. Então, na verdade, aqui, esse Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas é o seu próprio Espírito. Quando ele se esvaziou, como eu disse lá na aula passada, ele é o Deus em carne, ele esteve aqui, ele não mandou outro, ele não terceirizou o serviço, ele morreu por nós. A natureza divina de Cristo, nomes divinos: Deus, Filho de Deus, Alfa e Ômega, o Santo. Uma coisa que eu acho inadmissível é que alguém venha comentar debaixo desse vídeo ou emitir um parecer sobre essa aula de número 2 sem assistir a aula de número 1. Irmão, não seja cabeça dura, irmão. Né? Não pode ser senso comum. Tem que ter atitude científica, não pode ter preconceito, tem que ter pós-conceito. Se o vídeo tem 3, 4 horas, o primeiro vídeo, e mais o segundo vídeo, e mais o curso inteiro que tem 32 aulas, assista tudo para depois emitir opinião. E não faça isso só para dar crítica pela crítica, porque não vai funcionar. Eu mesmo demorei 12 anos, como eu disse na primeira aula, para entender essas verdades. Alfa e Ômega, o Santo, Pai da Eternidade, maravilhoso. Quem é o Pai da Eternidade? Jesus. Deus forte, Senhor da Glória. Senhor, o termo Senhor em grego é Kurios, que significa chefe superior, mestre. E como tal era empregado a pessoas humanas, aos imperadores de Roma. Aliás, ele é também a estrela da manhã. Lúcifer nunca foi Satanás. Lúcifer, estrela d'alva, estrela da manhã, Jesus Cristo, como está lá no Apocalipse, por exemplo. Pelo culto divino que lhe é atribuído, somente Deus pode ser adorado. O pessoal diz aí uma heresia gigantesca que Jesus não é Deus, que Jesus não pode ser adorado, que o sangue de Jesus não purifica pecados, e tudo isso aí a gente já refutou veementemente na primeira aula. O Pai deseja que o Filho seja adorado, sim, porque é a manifestação do Pai que perpetua na manifestação do Filho. Nós já explicamos o que significa Filho também na primeira aula. Compare, a igreja primitiva o adorou e orava, acho que aqui está faltando um para ele. Pelos ofícios divinos que lhe foram atribuídos: Criador, Preservador, Perdoador de pecados. Jesus é Jeová encarnado. Olha que interessante aqui. Eles mesmos chegam a ponto de beirar a verdade, né? Aqui Jesus é Jeová encarnado, mas mesmo assim conseguem ter a proeza de assumirem o dogma da Santíssima Trindade de Constantino, dizendo que que tem duas pessoas e não uma pessoa só. Pela associação de Jesus o Filho com o nome de Deus Pai, na verdade Jesus com o nome de Deus Pai não vem através desses versículos que eles estão citando, mas sim da perda do significado desse J e dessa morfologia que temos hoje, J-E-S-U-S, que se perdeu, como mostramos na primeira aula. Tinha que ser Yahushua ou Yahushua ou Yeshua, contendo o tetragrama, mas tudo bem. Importante que as pessoas entendam o Evangelho. Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, vida, imutabilidade, autoexistência
e espiritualidade. Esses são os atributos divinos, atributos morais, santidade, bondade e verdade. Títulos dados igualmente a Deus Pai e a Jesus Cristo. Por que será que os títulos são dados igualmente? É outro momento aqui que a teologia da Trindade, a teologia dos trinitários, bate na trave. Por que eu digo que bate na trave? Eles chegam próximos da verdade e e acabam não tendo a revelação da verdade. Porque se os títulos do Pai são os mesmos títulos do Filho, é porque trata-se da mesma pessoa, é claro. Deus Pai, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, Deus forte, Deus Salvador, Jeová dos Exércitos, Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, tal. Temos uma porção de versículos que vocês podem depois, com mais atenção, terem nas casas de vocês. Deixa eu encurtar esses textos aqui, para ficar com menos folhas. Então, Deus Salvador, Jeová dos Exércitos, Senhor Deus. Nós já explicamos o que significa Deus na primeira aula. Único Salvador, Deus Pai, o Santo de Israel, Deus Pai, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Será que ele não é o príncipe dos príncipes, né? Deus Pai, o esposo de Israel e da igreja, o primeiro e o último, o pastor, aliás, o único pastor. Obras atribuídas igualmente a Deus e Jesus Cristo, claro. São duas pessoas, né? A resposta da Trindade é que eles trabalham juntos. Ressuscitou dos mortos, é o autor da regeneração, criou o mundo e todas as coisas. A unipersonalidade de Jesus Cristo. Ele possui duas naturezas, a divina e humana. De Gênesis a Deuteronômio, Deus criou o primeiro casal à sua imagem e abençoou. Ele formou o homem do pó da terra. Deus criou a mulher e uniu sem malícia. O inimigo enganou esse casal. Filha de Eva pisará o diabo. Deus vestiu Adão e Eva com pele de animal. Abel oferta a Deus que se agrada é morto por Caim. Deus vê a terra contaminada e resolve destruí-la. Deus manda Noé construir a arca para salvar as pessoas e assim por diante. Depois vocês podem ler toda essa sequência aqui, que é uma visão panorâmica do Velho Testamento. E como a gente falou na primeira aula, Jesus é o centro de todos os livros do Pentateuco, da Torá, do Tanar todo, profetas maiores, menores, livros poéticos. Jesus é o centro de todas as escrituras, de Jó a Isaías. Ele está presente em todos os salmos, como vocês estão vendo aqui, ó. Ferido, sem ossos quebrados, nosso pastor, entrará nos céus, caluniado, zombado, único, bebe cálice, vencerá a morte, traído, ressuscitado. Ele será o nosso fiador, esperado, deixou a vitória para nós, propriedade de seu povo. Isaías diz: Messias será visto no monte de Jerusalém, o povo será endurecido a ele, Messias nascerá de uma virgem. O povo verá a luz do menino Deus, Messias cheio de Deus, terra conhecerá, ele será estandarte do povo, o seu exclusivo trono será justo, o homem olhará para o Criador, o Messias terá sepultura alta, o Salvador será pendurado, o Messias vencerá a morte, o Messias ressuscitará mortos com ele, o Messias será glorificado por suas obras, o Espírito Santo será derramado, o Messias será ele, o único caminho santo, haverá uma voz do deserto antes dele, falará aos gentios, nele seremos salvos, faz chegar a salvação, o Messias será cuspido, o Messias será visto, ele estará entre nós no céu, somente ele salva. E mesmo assim o pessoal não entende esse Yahushua ou Yahushua, e muitos não têm ele como Salvador e muitos não têm ele como Deus. De Jeremias a Malaquias, Jeremias fala que será manso o cordeiro,
Ele multiplicará o vinho nos odres, ele escreverá nomes de acusadores no chão, o Messias é renovo, Raquel chorará por ele. Ele é a nossa justiça, ele dará a outra face, o Messias será reino eterno. O expulsarão de uma terra, o Messias levará a cruz aos ombros, será plantado no monte alto. Enfim, irmãos, vocês vão lendo aqui, ó, todas as profecias velho testamentárias se cumpriram nele. Até o período de transição, 400 anos de silêncio e transição para a vinda do Messias. Por que 400? Gênesis 15, 13, Êxodo 12, 40, Novo Testamento. Quando Jesus nasce, geração de Davi, raiz de Jessé, nasceu de uma virgem, teve uma estrela, nasceu em Belém. Aqui o cumprimento de todas as profecias neste homem, que em grego é Iesu, em latim para o português é Jesus, em inglês é Jesus, em espanhol é Jesus, e em hebraico é Yahushua ou Yeshua. Paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Será que tem 3 espíritos? Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo? Definição de paracletologia ou pneumatologia também alguns dizem, né? É uma palavra formada por 2 palavras gregas, paracletos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina. Será que essa figura do Espírito Santo como advogado, de Jesus como advogado, vai para sempre? Ou será que é só uma dispensação, como de fato nós cremos e ensinamos na primeira aula, e lá na frente só teremos um trono, um Deus, um juiz, e acabou a figura do Cordeiro e acabou a figura do advogado? Aliás, com relação à figura do Cordeiro, é bom os irmãos entenderem que através da onisciência de Deus e da presciência de Deus, ele sabendo tudo o que ia acontecer, como está escrito, os salvos antes da fundação do mundo. Foi por isso que ele veio como segundo Adão em carne, para salvar os salvos antes da fundação do mundo, eleitos, predestinados, chamou, separou, convocou, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo. Todos esses salvos, nesse plano cabal, soteriológico, de Gênesis e Apocalipse, e até antes disso, se nós olharmos de cima, com uma visão de águia, nós vamos perceber que quando ele diz que ele é o Cordeiro, e quando João cita no Apocalipse que ele é o Cordeiro de Deus, e outros escritores, outros autores chamam ele do Cordeiro de Deus, isso está falando daquilo que ele sempre foi. Ele não foi o Cordeiro de Deus quando ele morreu, não. Na verdade, ele sempre foi o Cordeiro de Deus porque ele já sabia que o homem ia cair, e ele já sabia que ele viria ao mundo para morrer pelo homem. Tudo isso estava na sua presciência. Então ele sempre foi o Cordeiro, tanto antes quanto depois. Antes que existisse o homem, quando ele começou com esse plano arquitetado, bem como depois, ele sempre foi o Cordeiro de Deus, mesmo antes de ter morrido. Essa declaração é comprovada na Bíblia e na experiência humana. Ele não é um Deus entre os outros. As Escrituras relatam um episódio nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, quando Ananias e Safira tentaram enganá-lo. A quem que Ananias e Safira tentaram enganar? Ao Espírito Santo? Sim. Mas é uma terceira pessoa? Não. Quem é esse Espírito? É um outro Espírito? Não. É o Espírito de Jesus Cristo. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Né? Há 3 atributos pertencentes à deidade de cada uma das pessoas da Trindade, que são onipotência, onipresença e onisciência. Esses atributos não foram conferidos a anjos nem aos homens. Onipotência, nós já explicamos, o poder do Pai é o mesmo do Filho, tal. Onisciência é omnis, que significa tudo, e scientia, que significa ciência. Ciência, onipresença. O Espírito Santo é uma pessoa, isso dizem eles, né? Só eles mesmos para falar isso. Um dos atributos da deidade, Deus é Espírito. E ele se manifestou pela terceira vez, é a terceira dispensação, como Espírito. Por isso que depois que ele morreu por nós, pagou a nossa dívida, e a nós só compete aceitarmos esse pagamento, a cédula está rasgada, é só aceitar isso. Uma vez que isso aconteceu, uma vez que esse sangue foi derramado, agora não podemos blasfemar e negligenciar essa salvação. Por isso que ele vem com o fogo do juízo, porque aquele que rejeita essa salvação não terá perdão. Na manifestação do Espírito Santo,
Ele habita dentro de nós, ele não desce uma vez por ano. Na Arca da Aliança e os templos de uma arca atrás de cortinas. Ele habita dentro de nós. Nosso corpo é o templo do seu Espírito. Por isso, essa última dispensação dele como Espírito tem um tratamento mais intenso, mais específico e mais severo também. Um exemplo disso, né, irmãos? Essa questão de mentir o Espírito Santo, a gente já explicou numa das primeiras aulas que a gente gravou aqui. Ananias e Safira mentiram e morreram como punição. Acontece que vocês acham que de lá para cá só Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo? Só por isso só eles morreram? Não, né? Explicamos isso nas aulas que gravamos. Os nomes do Espírito Santo. Esse Espírito do Senhor que aparece no Velho Testamento, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Aparecem muitas nomenclaturas. Espírito da glória, Espírito da graça. Toda vez que tiver a letra maiúscula, está se referindo a Deus, ao Senhor do céu e da terra, e Ele é Espírito. Os símbolos do Espírito Santo oferecem quadros concretos de coisas abstratas. Então, o fogo, que representa a sua força purificadora, mas tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia não fala que era um fogo, era como um fogo. Eram línguas como que de fogo, não era um vento também, era um som como que de um vento, a gente já explicou isso. Tem que tomar muito cuidado com essas alusões. O Espírito Santo é o batismo que Jesus trouxe, ele trouxe o seu Espírito para nós. E é ele que guia a igreja em toda a verdade e faz com que nós trilhemos no Evangelho da graça, de graça, e preguemos esse Evangelho, sendo testemunha de Jesus para toda criatura. E quem é esse Espírito? É o próprio Jesus. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Vamos andando aqui. A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da salvação. Ele convence do pecado. Por quê? Porque Jesus, se manifestando em Espírito dentro de nós, faz esse trabalho que, como está lá em Apocalipse 3, né? Eis que estou à porta e bato. Se a igreja de Laodiceia abrir a porta, ele vai cear com você, você com ele. Essa ceia espiritual, essa casa espiritual é a sua vida. Ele habita dentro de nós. Deus, Hebreus 3:5, Hebreus 3:6. Somos templos do seu Espírito, 1 Coríntios 3:16. Então, dá para se entender isso espiritualmente. O batismo no Espírito Santo nós já falamos. Tem uma aula que fizemos sobre os 4 tipos de batismo. Você precisa fazer todas as aulas para entender. Os dons espirituais também nós tivemos uma aula específica sobre dons espirituais. Uma aula específica sobre dons ministeriais. Eu não preciso aqui ler, apesar que vocês podem ler para conhecimento do que o sistema está dizendo nesse curso de teologia. Esses dons, essas dádivas são de graça para serem usados de graça, sem soberba, como está lá em Mateus 23, do 8 em diante, e 1 Pedro 5, que a gente já falou. E aqueles que têm menos dons devem ser honrados e não desprezados, como fazem hoje no sistema. Isso foi Paulo que disse em 1 Coríntios 12. O fruto do Espírito não são frutos, é fruto. Quer dizer, uma vez que a pessoa se converteu, ela tem todo o pacote do fruto do Espírito: o amor, caridade, longanimidade, benignidade, mansidão, né? A alegria, paz. A paz no original, eirene, alegria, esse ágape aqui, esse amor, que tem os 4 tipos de amor, né? Que é estergo, familiar, filéu, fraternal, eros, amor carnal pela esposa, ou por uma mulher, ou por um homem, por o sexo oposto, e ágape, que é o amor que temos pelo nosso próximo, como a nós mesmos, e o amor que temos por Deus e Deus tem por nós, um amor perfeito. Então a paz, a longanimidade, a benignidade, tudo isso é um pacote completo: bondade, fé,
mansidão que vem quando a pessoa reconhece Jesus como Salvador e é batizado na sua morte, faz parte desse corpo, ele tem temperança, domínio próprio e tudo mais. A soteriologia está aqui, mais atrelada à doutrina de Jesus Cristo. Eleição, reprovação, pensamento. Nós temos uma aula específica sobre isso, não precisamos nos repetir aqui. Você pode lá ver uma aula muito boa também, tanto quanto a da Trindade, a aula de eleição e predestinação. Faça as aulas sem preconceito, distribua, baixa, grave em pendrives, cartão de memória, imprima, distribua. Faça isso ser multiplicado cada vez mais, faça um trabalho de multiplicação, de compartilhamento nas redes sociais. Dê de presente DVD, CDs para as pessoas, vai ser muito bom. Adoção, imputação, substituição. Aqui está falando exatamente de soteriologia. Até acho estranho, porque a soteriologia nós já estudamos e a gente poderia até tirar essa parte aqui, mas eu não vou tirar, vou deixar para vocês lerem, aqueles que têm tempo e de repente nesse processo de examinação plena, reter o que é bom. Esquema de salvação: espírito, alma e corpo, tricotomia, tempo passado, presente e futuro em relação ao pecado, penalidade, poder, presença em relação ao pecador, justificação, regeneração, santificação, redenção, ocasião, morte e ressurreição de Cristo, do novo nascimento até o encontro com Cristo, arrebatamento, segunda vinda de Cristo. E nós temos uma aula sobre isso, escatologia, excelente para você assistir. Perseverança, segurança, redenção, a necessidade da redenção, a natureza do Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Interessante, né? Porque Jó lá atrás já disse: o meu Redentor vive. Quem é esse Redentor? Cadê o ser que não é Deus, que é um mero homem e que foi gerado, né? Que criaram aí? Não, ele é o único Deus, o nosso Redentor. Ele se fez nosso parente próximo, ele pagou com seu sangue, ele nos resgatou voluntariamente, ele não tinha pecado. Reconciliação, expiação, propiciação, renovação, glorificação ou ressurreição. É a conclusão. Está falando de soteriologia. Soteriologia, nós temos uma aula específica sobre isso, já está gravado. Deus, quem é Deus? Os atributos de Deus. Aqui a gente já falou, é matéria de teologia, né? Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Atributos exclusivos de Deus. Deus é onipresente, já falamos. Deus é onisciente, está repetindo tudo aqui, né? Deus é onipotente. Deus é transcendente, Deus é eterno, Deus é imutável. E quem é esse eu sou aqui, de Êxodo 3:4? Ah, quem será que é esse eu sou? Jesus disse antes que Abraão existisse: eu sou. Deus é perfeito e santo. Deus é trino e uno. Isso é eles que estão dizendo, né? Deus é um só. Aqui eles acabaram de dizer que é trino e aqui eles estão dizendo que é um só. Não, ele é um só. Deuteronômio 6:4, Isaías 45:1 e etc. Essas três pessoas é a herança de Constantino. Há atributos morais de Deus, muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais.
tem certa similitude com as qualidades humanas. Deus é bom. Deus é amor. Está repetindo tudo na matéria lá de cima de teologia, né? Deus é misericordioso e clemente. Deus é compassivo. Deus é paciente e lento em irar-se. Deus é a verdade, o Espírito da verdade. Deus é fiel. Finalmente, Deus é justo. Jesus Cristo, que é chamado o justo. Por que será, né? Porque é a mesma pessoa, o mesmo Deus. Não, os três trabalham juntos, os três têm a mesma essência. Vocês conseguiram herdar a teologia católica, né? Quem é Jesus Cristo? A pré-existência de Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Por que ele foi morto desde a fundação do mundo? Porque ele já sabia, como eu disse, pela sua presciência, quem seria salvo e por quem ele morreria. Quem seriam os aprovados dessa vida. Então ele já era o Cordeiro, ele já era aquele que morreria por nós, assim como todos os salvos já constavam na sua presciência, na sua onisciência. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. A encarnação de Jesus. Já falamos bastante sobre o Deus em carne, o Emmanuel. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Veja que Gabriel está praticamente citando um versículo do Salmo 91 e na Bíblia Católica, Salmo 90. É impossível explicar esse milagre em termos biológicos. O médico Lucas registrou esse milagre no seu evangelho com fé e convicção, sem deixar uma sombra de dúvida. Pela fé entendemos, Hebreus 11:13. Jesus veio a este mundo por meio do nascimento natural. O verdadeiro Deus havia vindo ao mundo como um verdadeiro homem. Foi por meio desse milagre que o Verbo se fez carne. É dessa forma que foi gerado, como está lá em Hebreus 1, que é tão difícil ser entendido. Porque foi gerado. Não. Gerado vem de geração, né? Continuidade de nova etapa, nova dispensação. Não é somente desde a eternidade que Jesus é Deus. Ainda depois que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7 só prova tudo isso que temos ensinado, que não existe três pessoas. Né? Existe sim um só Deus e o nome dele é Jesus Cristo. Ele continua sendo verdadeiro, revelando a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As Sagradas Escrituras, que incontestavelmente provam a sua deidade, foram escritas para que todos creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Vamos mencionar algumas evidências que provam que Jesus é Deus verdadeiro. Bom, como eu disse na aula passada, as três incoerências da Trindade, né? Quem acredita nas três pessoas da Trindade. Se Jesus é onisciente, então por que ele não sabia o dia nem a hora e por que Apocalipse 1:1 diz que ele teve que receber uma revelação? Se Jesus é eterno, então por que ele foi gerado? As respostas estão lá na primeira aula. É claro que ele é onisciente, é claro que ele é eterno e é claro que ele é Deus. E se ele é Deus, então temos dois deuses? Não, não temos dois deuses. Temos um só Deus. E a Trindade é que faz confusão no meio das pessoas e as pessoas acabam não tendo paz, acabam não tendo a revelação de entenderem que o próprio Deus esteve aqui entre nós, melhor dizendo, e morreu por nós, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós. Ele não mandou outro, ele não terceirizou, ele não criou e nem gerou um ser menos poderoso que ele para vir aqui morrer por aquilo que ele mesmo criou, por aquilo que ele mesmo formou, por aquilo que ele mesmo arquitetou, planejou e sabia exatamente tudo que ia acontecer, inclusive a queda do primeiro Adão. Certo? Fácil de entender, né, irmãos? Jesus, verdadeiro Deus, tal. Tem um pessoal aí que fala da trindade satânica, né? Que vai ter o anticristo, o falso profeta,
São duas bestas. E vai ter ainda Satanás. Então essas analogias baratas para provar a Trindade é que me dói a barriga, me dói o estômago, me dói os ouvidos, me dói tudo. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Já falamos sobre o Espírito Santo, paracletologia ali em cima. Eu estou vendo que isso aqui está se repetindo tudo novamente, porém com outras palavras. A obra do Espírito Santo é guiar a sua igreja. Verdade. Assim? Muito bem, eu acho que terminou aqui 31 páginas. Eu li só os tópicos mais importantes para você ter sede e fome num tempo hábil, num tempo oportuno, você fazer essas aulas de forma orgânica, de forma autodidática, com dedicação, você absorver o máximo possível do que é bom, retendo o que é bom, examinando sempre e saturando-se de conhecimento para refutações dos diversos erros que nós temos hoje. Infelizmente, o sistema religioso é na sua maioria trinitário. Inclusive as músicas, os corinhos, as canções, os inários, os templos, as pirâmides, os triângulos, né, as capelas, as orações, as bênçãos apostólicas, as pregações, a teologia, a ideia. A maioria das pessoas, quando canta ou quando fala Jeová, imagina um outro Deus, diferente de Jesus. Não entende realmente as boas novas, o Evangelho em sua essência, o Evangelho da graça, de graça que esteve entre nós, esteve em carne entre nós, morreu por nós, o próprio Deus, o próprio Criador. E fora do sistema, nós temos aqueles que ainda não estudaram sobre isso, nem querem se debruçar ou nem souberam. Muitos aí pelo YouTube, internet, que são até famosos, entre aspas, e que ensinam e continuam falando asneiras. Pessoas que dizem para batizar por aspersão, né? Quando na verdade, para que batizar por aspersão então? Se o batismo é na sua morte. A pessoa que chega a ponto de dizer que aspersão é batismo, batismo significa imersão etimologicamente, então já não batiza mais e crê no batismo na sua morte, que é o batismo espiritual, poxa vida. Mesma coisa sobre a Trindade. Fala lá, difícil, responde isso e aquilo, cita um monte de versículo, mas o pessoal não tem a revelação que Jesus Cristo é esse único Deus, e esse é o nome do único Deus. Mas Jesus Cristo é cavalo, Jesus Cristo é porco, Jesus Cristo é não sei o que, tudo isso eu já expliquei, tem vídeos meus explicando. São coisas que dá murro em ponta de faca, porque tudo tem um tempo e as coisas espirituais são assim. Então deixa as pessoas quebrarem a cabeça. Eu só tenho receio, carinho, e faço às vezes hangouts respondendo a alguns e orando e torcendo que elas não se afastem demais, como muitos que acabam caindo no ateísmo, no agnosticismo, se perdendo. Agora, com relação ao pessoal do sistema e fora do sistema, equilibrados ou quase equilibrados, esses ainda não entenderam que ele é um, e que o nome desse único Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, é Jesus Cristo. É Yeshua, Yahushua, Yahushua, Yeshua, Yoshua, Yashua, como quiser. Mas ele é o nosso Salvador. E essas pessoas que não entenderam isso vão um dia receber essa revelação, como nós citamos alguns versículos de João para essas pessoas ali na aula de Trindade, a aula anterior que você precisa assistir e se ater a ela, com muita dedicação. Então essa aula aqui é mais corroborativa, é mais um resumo, uma síntese aqui dos tópicos dessa apostila que você pode ler e tem que ter uma visão panorâmica do fruto do Espírito, das suas obras, das suas características, dos seus atributos, quem é Jesus em toda a Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, né? O que é teologia, cristologia, paracletologia, são essas coisas mais básicas e essenciais para você ter condições, munição para conversar com a sua família,
Esse assunto que é tão delicado, que eu por muitos anos não quis entrar para não escandalizar as pessoas. E agora eu vim a público dizer e torcer que as pessoas entendam. Eu demorei 12 anos para entender. Tomara que você demore 12 minutos. Tomara que você demore o mínimo possível de tempo. Eu tenho me alegrado em ler, em ouvir as pessoas dizerem para mim, aqui no Hangout, no Eu Quero Uma Igreja, no EC, onde eu vou, no meu e-mail, no meu WhatsApp, as pessoas dizendo assim: irmão Akio, você acredita que tudo isso que você falou eu já sabia? Tudo isso que você falou eu não sabia, mas eu tinha um entendimento assim, ou eu pensava assim através do próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que revela essas verdades para as pessoas. Aqui em Curitiba tem um irmão muito querido que até não veio mais me visitar, que ele estava me falando sobre essa ideia que ele teve. O Espírito Santo mostrou para ele, revelou para ele, porque é ele que nos guia em toda a verdade. A irmã Rogéria, por exemplo, eu vou ler aqui para terminar, ela me mandou agora há pouco, depois que ela assistiu a aula de Trindade, nós fizemos a aula de Trindade agora há pouco, você tem que assistir ela, 4 horas de duração. Se você já assistiu, parabéns. Ela, depois que assistiu, escreveu assim para mim no Facebook: a paz, irmão A. Que o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, te abençoe hoje e sempre. Me desculpe pela minha ignorância. Hoje, depois dessa aula, pude realmente entender algo que me incomodava muito. Ele, nosso único Deus, Jesus Cristo, abriu meu entendimento e senti algo muito profundo que não sei explicar. Mas agradeço a Ele por ter revelado a você e a outros irmãos essa verdade da qual está escondida. Eu pude receber esta maravilhosa revelação e entendimento de quem realmente esteve aqui na Terra. Aleluia! Estou muito feliz. Obrigado por existir essa verdade. Chorei muito, muito mesmo só de entender estas 3 manifestações de Deus. Foi magnífico. Então, é esse testemunho. Também um dia que a gente estava aqui no Hangout, tinha mais 5 pessoas trinitárias, e quando terminou o Hangout, todo mundo saiu crendo na divindade única de Deus. O que nós somos? Unicistas? Não, os unicistas também são hereges, é um outro extremo, outro erro. Triunicistas, unitaristas, monoteístas. Monoteístas até os judeus são, mas dizem que Jesus não é Deus. Somos judeus messiânicos. Judeus messiânicos dizem que Jesus não é Deus, que não é para adorar Jesus, que o sangue de Jesus não purifica pecado. O que nós somos? Judeus nazarenos. Os judeus nazarenos acertam. Eles dizem que Jesus é o Deus em carne. É Jeová em carne. Claro que eles usam os termos originais, só que o problema é que eles estão lá no legalismo farisaico, circuncisão, Páscoa e etc, etc, etc. Jesus não nos chamou para o judaísmo nem para nenhum ismo. Quem que está certo? Voz da Verdade? Voz da Verdade tem uma visão bem interessante sobre isso. Tabernáculo da Fé, sim, só que o William Brandon falou muita besteira. Muita besteira, como eu mostrei na aula passada. Que mais? Quem é que está certo sobre isso? Os dualistas, Testemunho de Jeová? Não. Adventista, Miguel é Jesus? Tudo baboseira. Tudo gente equivocada. Quem mais? Os arianistas, hereges. Aqueles que não tem posição nenhuma. Você é sábio, está buscando a verdade. É melhor não ter posição do que ter uma posição errada. Que mais? Os quaternistas, que põem Vossa Senhora como 4ª pessoa da Trindade. Ixi, então não tem nem o que falar. Os triteístas, os mormons, que acreditam em 3 tronos e 3 deuses. Pelo amor de Deus. Os politeístas, que tem mais de 4 deuses. Não tem nem o que falar. Os ateístas, não tem nem o que falar. Agnósticos. Vai procurando. Quem sabe até nessa aula que a gente fez sobre Trindade, você vai entender que o próprio Deus, o próprio Criador da criatura, esteve aqui e morreu por nós. Quem sabe não é esse o momento dele se revelar a você e você crer nele, como fez Tomé. Mostra-nos o Pai, há tanto tempo estou convosco. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Entenda essas coisas. E para encerrar, tem também os dualistas, já falei, que são os Testemunhos de Jeová. Triunicistas não somos, unicistas não somos, monoteístas são os judeus, mas eles acreditam que Jesus não é Deus, então somos. E também os muçulmanos, que equiparam, inclusive os muçulmanos ecumênicos, Jesus a Maomé e Buda. Não, Jesus é o único Deus, é o nome do verdadeiro Deus. É o Salvador, é o Redentor, é o Deus em carne, é o Emanuel.
nós somos da divindade dele. Nós acreditamos em Pai, Filho e Espírito Santo como manifestações, como dispensações do seu plano soteriológico. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Faz parte do seu plano soteriológico. Ele se manifesta de 3 formas durante toda a criação. E esse é o Cordeiro de Deus. Ele era Cordeiro de Deus aqui, aquele é Cordeiro de Deus em carne, aquele é Cordeiro de Deus e termina como Cordeiro de Deus. Aí quando tudo se fecha lá no final, ele não é mais o Cordeiro, ele não é mais o advogado, ele é o juiz. Você só vai ver um trono, você só vai ver ele, o único Deus, o verdadeiro Deus, que está sentado no alto sublime trono, como viu Isaías, lá em Isaías 6, como viu Estevão em Atos 7, a destra, quer dizer, na autoridade, no poder, no fulgor, na glória, porque ninguém pode ver Deus. Hebreus 1:3. Ele é então o Deus em carne. Jesus é o Deus que podemos ver, porque Deus é Espírito, então ele se manifesta no corpo de Jesus para que possamos ter o menor distanciamento dele, possamos assim, naquele dia que chegarmos lá, abraçá-lo, amá-lo, beijá-lo, senti-lo, ouvi-lo. Ah, como vai ser bom. Como diz um hino, né? Primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Então, é isso. E para encerrar, depois quando acaba todo esse plano soteriológico cabal, aqui você vê um trono só, você vê um juiz, você não vê outro trono, você não vê a figura do enviado, do filho gerado, mas você vê a figura do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Muita gente vai chegar lá sem esse entendimento, sem essa revelação, não tem problema. Vai chegar lá, vai ver Jesus vindo, não vai nem perguntar se é Jesus, quem é você, na hora, de imediato, Criador e criatura vão se comunicar. Ele vai chorar, ele vai prantear, ele vai sentir, eu não sei o que vai acontecer. E ele vai abraçá-lo, sentir o seu profundo e imenso amor, aquele amor que nós nunca sentimos. E de imediato vai curiosamente procurar: cadê o Espírito Santo? Cadê o outro trono? Cadê o Deus mais poderoso? Cadê o trono do Pai? Não tem. E Jesus, ele vai se manifestar para você exatamente como ele é, o único Deus. Então ele fala nessa linguagem de Pai e Filho, Filho e Pai e Espírito, para que as pessoas entendam dessa forma o Evangelho. Ele falou que ele é o Messias, depois o Filho de Deus, depois ele começou a se mostrar como o próprio Deus. Mataram ele em 3 anos e meio. Agora para pensar se ele tivesse vindo e se revelado como de fato ele é. Não tinha durado uma semana, né? Tinham matado ele em pouco tempo. Então, ele não se importa que você não entenda determinadas coisas sobre a sua divindade. Não se esquenta a cabeça. Só ora e pede para que ele se revele a você. Né? E eu vou terminar lendo João, capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai? Não, ninguém vem. Vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ele não teria autoridade para falar isso se ele não fosse o próprio. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conheceram, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Como é que você está querendo ver o Pai se eu estou há tanto tempo com vocês? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, esta é a revelação do Evangelho. Qualquer outra linguagem que você veja em versículos, capítulos, período intertestamentário, Mateus, Marcos, Lucas e João, cartas. Porque está aqui, ó, o Senhor disse ao seu Senhor, está lá o Salmo.
porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus tem Deus. Tudo que você lê, eu expliquei na primeira aula, é uma linguagem que ele utiliza para falar com o homem nas suas manifestações de Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso. Conhecemos em parte, e lá, naquele dia, nós vamos conhecer totalmente, plenamente. Agora, para encerrar, eu só queria falar uma coisinha. Quando ele se manifestou na carne, na pessoa de Jesus Cristo, ele está então se aproximando do homem. O homem não podia vê-lo, mas agora pode vê-lo, pode falar com ele. É através dessa, vamos dizer, teofania chamada Jesus Cristo, que ele pode falar conosco e nos abraçar. Vocês estão entendendo? Antes ninguém podia ter acesso a ele. Aí ele assumiu essa forma, esse nome, essa pessoa chamada Jesus Cristo, que é o Emanuel, o Deus encarnado, personificado, que podemos ver, tocar, falar, abraçar, passar a mão, os cravos que transpassaram suas mãos, seus pés, a lança que o transpassou, a coroa de espinhos e as marcas na sua fronte, na sua cabeça. Ele tomou essa forma para que a gente possa se sentir bem com ele, sentar com ele, ser servido com ele, abraçá-lo. E que isso não seja só um privilégio daqueles que viram ele em carne durante os dias e anos que ele passou aqui. Mais do que isso, agora com um corpo ressurreto, glorioso, o próprio Deus, que deixou de ser espírito, não porque ele ainda não é espírito, ele é espírito, mas, vamos dizer, entre aspas, ele deixou de ser espírito para ser em carne, estar em carne e poder nos abraçar. Porque antes não tinha como. Como diz Hebreus 1:3, fulgura muita glória do Pai. E quem, qualquer ser que chegasse próximo dele, talvez fosse destruído, aniquilado, ou não tivesse nem como chegar, não sei, nós não sabemos. Mas o fato é que Jesus Cristo é a pessoa que pode fazer com que nós tenhamos acesso a Deus. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai. Porque ele é o Pai em carne. Ele é o Deus em carne. E abraçando ele, estamos abraçando o Pai. Certo? Muito obrigado pela presença de todos nessa videoaula que fizemos de Trindade. E agora essa última. Aqui só tem o irmão Oliveira que ficou comigo até agora. Quero agradecer muito por ter ficado. E tem alguém assistindo pelo YouTube lá. Já é 4:30 da manhã. Mas você que está nos assistindo na videoaula está assistindo em qualquer horário do dia, em qualquer país desse planeta Terra. Uma boa noite, um bom descanso e concluímos nossa missão. 32 videoaulas gravadas. Agora só faltam as transcrições para a apostila final. Nós vamos transcrever todas essas falas e vamos passar para uma apostila final. Você que está nos conhecendo agora, visite o portal ecorgânica.com, porque a programação do EC é todo dia. E os nossos objetivos não são apenas desconstruir, desteologizar, desistematizar, mas agora colocar em prática esse evangelho da graça e de graça, ajudando os necessitados e se reunindo como igreja orgânica, sem dinheiro, sem legalismo, sem dogmatismo, sem credos, sem hierarquia, sem templocentrismo, apenas unicamente ligados ao nosso único Deus e nosso único pastor também, João 10, nosso único templo, João 2, 18-23. E ele é também o nosso único salvador, nosso único redentor, nosso único pastor, que eu já falei, nosso único templo, e só tem um povo, e só tem uma igreja. E é por isso que esse projeto chama-se Eu Quero Uma Igreja. É João 17, Jesus pedindo que a igreja seja uma. Se Deus é um, não é 3 pessoas, é um, a igreja também tem que ser uma. Mas aí está falando no Echad, nessa unidade perfeita que nos leva ao caminho da perfeição. Vamos entender essa unidade, suportarmos-nos em amor.
Quero frisar que no projeto EC nós temos triunicistas, dualistas, trinitários, unicistas, monoteístas e até nada. Outras ideias. Todos são bem-vindos, todos podem participar. Mas nós fazemos a nossa parte ensinando. E essas 2 videoaulas, acredito eu, mesmo com nossas falhas, com nossa falta de equipamentos tecnológicos, conseguimos fazer algo bem didático, pedagógico e pelo menos suficientemente efetivo para que você conheça um pouco mais sobre esse Deus. E Ele se revelará a você. É isso. O irmão Oliveira está escrevendo aqui que Deus nos abençoe para sempre, atento no seu evangelho para aprender mais e mais. É isso aí, nosso lema, sempre melhorando. Boa noite aos que estão aqui e você que está me assistindo, não sei se você está me assistindo de dia, de noite, um bom descanso e não deixe de estudar, não deixe de participar da nossa programação. Fazemos isso por você. Abraço.